E aí, manas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Oficialmente voltando para o canal, não sei nem por onde começar, gente, a falar, porque eu sei que apesar de ter pouquíssimas pessoas aqui que realmente me acompanham ainda, né? Desde que eu comecei esse canal, quando eu parei, várias vezes já parei o canal, coisa que eu acho que não era para eu ter feito, porque eu acho que se eu tivesse continuado como eu era frequente desde quando eu comecei, poderia até já estar dando certo, né? Já tá em algum caminho. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, minha gente? Mas oficialmente estou voltando. Gente, não reparem muito aqui essa parte aqui, porque é as coisas da casa de baixo. Porque aqui tem, toda vez que chega inverno, tem um risco de alagamento, felizmente. Aí a casa de baixo, né, para não sofrer novamente com a enchente, que eu acho que já tem até vídeo aqui sobre isso. Aí a gente bota as coisas para cima, para não correr o risco de alagar lá embaixo, né? Aí deixa tudo aqui em cima, enfim. Minha gente, não sei quantas voltas eu já fiz nesse canal, mas aqui, ano passado mesmo, eu passei por uma coisa muito ruim, né, que foi ter pânico. Eu não sei se alguém já teve, né, assim, né, várias pessoas já tiveram pânico, né, na vida, enfim. Mas assim, eu nunca tinha tido pânico, eu sempre tive ansiedade, isso eu sei, mas o pânico eu nunca tinha tido realmente, então foi uma coisa muito, muito, muito ruim mesmo que eu passei. Os meus cristais do ouvido também, no mesmo tempo eles se desalinharam, então eles ainda estão um pouco fora do lugar, mas agora eu já sei o que é os cristais que estão soltos do meu ouvido, e eu não sabia o que era porque eu tinha muita tontura, estava com muita tontura e não sabia o que era. Então, para mim, eu sempre estava passando mal, né? Então, graças a Deus, descobri que era só esses cristais, não é nada no meu cérebro, na minha cabeça, fiz vários exames, graças a Deus não é isso. Só que isso me desencadeou o pânico. Então, foi um ano muito difícil para mim, 2025. Apesar de ter sido um ano muito bom, porque eu realizei uns sonhos e etc. De conhecer um lugar que era meu sonho conhecer. Mas eu estava passando por isso, né? Então, não foi assim um ano que eu possa dizer, nossa, esse ano de 2025 foi o melhor ano, mas também não foi o pior. Não sei nem por onde começar, gente. Eu vou falar aqui resumidamente sobre já esse começo do ano de 2026, né? Eu já estava passando por essas coisas do pânico, já tinha melhorado um pouco, sabe? Porque comecei a fazer terapia, voltei a ir para academia, fazer minhas atividades normais do dia a dia, porque nem isso eu conseguia fazer com o pânico, então foi muito difícil mesmo. E, assim, muita coisa teve que mudar na minha vida, né? E ainda tá mudando. Só que esse ano aconteceu uma coisa muito pior do que ter tido o pânico, porque o pânico, eu sei que eu posso tratar, a ansiedade a gente sabe que ela é uma coisa que não tem cura, mas que a gente tratando e cuidando, a gente sabe que dá pra gente levar a vida mesmo tendo ela, né? E o pânico também. O pânico, ele tá ali, mas pode ter alguma coisa que desencadeie ele para ele voltar. Só que aí você pode tratar, tem meios como remédio, continuar a terapia, né? Terapia contínua. E o que eu tô fazendo é a terapia contínua. Só que, porque eu disse a Deus, eu não quero, minha gente, ser dependente de remédio. Esses remédios, medicamentos que a gente sabe que ajudam, mas só que eu não quero depender disso, sabe? Então, enfim. Só que aí, gente, o que aconteceu esse ano, no início desse ano já, foi uma coisa assim que eu não imaginaria ter que passar por isso. E eu tô contando aqui, minha gente, porque eu acho que eu tô preparada, mais ou menos assim, para poder seguir minha vida, né, de uma forma, querendo ou não, porque a gente tem que seguir a vida. Além do luto, a gente tem que, querendo ou não, seguir a vida. Não é fácil, não vou dizer para vocês que tem sido fácil, eu vou tentar não chorar, que eu não gosto de chorar me gravando, não. Mas se eu chorar é espontâneo, tá? Não é fácil, minha gente, ainda mais a forma que foi e a pessoa que foi. Porque a gente sabe que quando, por exemplo, eu já perdi meu avô, mas ele estava doente, ele já tinha, sei lá, uma certa idade. Então, não que a gente fique, nossa, vai falecer, não sei o quê, mas a gente não, quando vem a notícia, a gente não vem com aquele baque
de tipo, eita, a gente não esperava. Porque ele já estava doente, ele já tinha uma certa idade. Então, realmente é uma coisa que a gente não se assusta tanto, né? Apesar de ser uma coisa muito triste, claro, mas não é aquele baque. E, gente, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Até porque, independente de quantas visualizações, porque assim, eu sei que meu canal é muito pequeno e minhas visualizações ultimamente estão bem poucas, porque eu parei de trazer vários vídeos aqui pro canal, né? Desapareci por um bom tempo, então as visualizações não estão muito boas, mas independente da quantidade de visualização que tiver esse vídeo, eu não quero que tenha por causa desse assunto. Eu quero que tenha porque eu tô explicando, né, que eu estou voltando pro canal e agora é pra valer. E, minha gente, eu tinha uma sobrinha de 2 anos, 2 aninhos de idade. Assim, minha gente, ser tia mudou muitas coisas na minha cabeça. Foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, foi ser tia. Eu não esperava ser tia antes de ser mãe, né, porque eu sou a filha mais velha dos meus pais. E eu não esperava ser tia antes de ser mãe, mas isso foi uma coisa maravilhosa. Eu amo, ainda amo essa experiência de ter sido tia antes de ser mãe, porque me ensinou muita coisa, sabe? Enfim, tem várias formas de amor, claro, já na minha vida, graças a Deus. Mas ser tia desperta uma coisa, quando você realmente tem uma relação próxima, desperta um amor que é como se você fosse a mãe daquela criança, sabe? Era isso que eu sentia com a minha sobrinha. Quando minha irmã estava grávida, aí perto de... Assim, mesmo antes da minha sobrinha nascer, e parecia que era eu que estava grávida, minha gente, porque eu ficava de noite sonhando com o momento dela nascendo, só pensando como é que ela seria, pensando nela assim mesmo, tudo que eu fazia, assim, queria sempre estar comprando coisinhas para minha sobrinha. Eu queria sempre estar comprando coisinhas pra ela, mesmo antes dela nascer. Então, fiquei muito ansiosa pra ser tia, minha gente. Muito mesmo. Parecia que era eu que tava grávida, porque eu ficava ansiosa pra ver o rosto daquela criança. Eu quero ver essa criança logo. Nasce logo que eu quero ver. E quando ela nasceu, foi uma coisa assim, inexplicável. Eu não sou mãe, de verdade, assim, de criança, né? Só tenho minha filha, uma gatinha. Mas eu imagino que o amor de uma mãe seja tão ou maior do que o que eu sentia pela minha sobrinha desde a primeira vez que eu vi ela. Não só desde a primeira vez que eu vi ela, mas antes dela nascer eu já amava muito ela, assim, sabe? Mesmo antes de vê-la, eu já sentia que eu já amava muito ela. E depois que eu vi ela, depois que ela nasceu, foi uma coisa assim, inexplicável, minha gente. Inexplicável, não sei nem explicar pra vocês o tamanho do amor que eu sentia por aquela criança. Enfim, ela tinha feito... Assim, minha mãe e minha irmã, eu sou daqui de Recife, né? Minha mãe e minha irmã viajaram pra lá, pra São Paulo. E isso já foi uma coisa horrível pra mim, porque eu tive que ficar longe da minha sobrinha, principalmente. Claro, a saudade ia ser da minha mãe, do meu irmão, né? Que ele é criança também. Tenho muitas saudades dele, claro. Mas assim, com criança é diferente, né, minha gente? Então, sofri muito quando elas foram para São Paulo, porque eu queria ter tido muito mais tempo com minha sobrinha, claro. É muito difícil, minha gente, falar sem chorar, mas eu tô tentando. Queria realmente ter tido muito mais tempo com a minha sobrinha, só que elas foram para São Paulo e assim, né, minha gente? Cada um tem que viver sua vida, enfim. Eu não ia dizer, não vá não, porque senão eu vou ficar com muita saudade de Sofia, da minha sobrinha, e não sei o que, empatar minha irmã de viver a vida dela por causa de mim, nada a ver. Mas, realmente foi muito, muito doloroso pra mim, porque eu sabia que eu amando tanto aquela criança, eu não ia poder estar sempre perto, né? Porque a gente não cai dinheiro de árvore pra gente tá pegando avião, por mais que seja rapidinho o avião de lá pra cá, daqui pra lá, mas a gente não vive em rios de dinheiro pra estar direto indo e voltando, né? Então, o jeito era realmente conviver só por foto, por vídeo e etc. Então, isso já foi bem difícil, mas a gente tem que se acostumar, né? E, minha gente, esse ano, ela tinha feito 2 aninhos em janeiro, e quando foi em fevereiro, a gente recebeu a notícia de que ela tinha falecido. E, minha gente, não vou entrar em detalhes em relação ao que aconteceu,
né, para minha sobrinha ter vindo a óbito. Só a única coisa que eu posso dizer é que não foi uma coisa natural, tá, minha gente? Não foi uma coisa que Deus quis levar porque ela estava doente, etc. O que eu posso dizer é isso, minha gente, não foi, tá? E esse que foi o baque maior, porque se ela tivesse doente também, mesmo que a gente sofra muito, quando uma criança tem uma doença e Deus leva, a gente, pelo menos a gente pensa, não, é um anjo que Deus levou, por mais que minha sobrinha seja, claro, um anjo que Deus levou e que ele levou porque ele quis naquela hora e etc. A gente sofre muito, mas se conforma porque foi Deus que quis levar naquele momento, né? É os planos de Deus e a gente não pode questionar. Mas a forma que aconteceu com minha sobrinha não foi uma forma natural, não foi porque ela estava doente, infelizmente. Eu entendo agora que estava no plano de Deus, claro, tudo está no plano de Deus, mas entendo que Deus quis levar ela para poupar de sofrimentos futuros. E é isso, por isso que eu também sumi. Eu não ia nem voltar agora, minha gente. Tanto é que minha vida, ela tá voltando aos poucos, por mais que eu ainda fosse para academia, eu ainda vou para academia de vez em quando eu tô bem, quando eu não tô bem eu não vou. Fazendo coisas na minha vida, assim, coisas normais que a gente tem que fazer do dia a dia, ou então, sei lá, ir no mercado, ir, sei lá, em algum lugar, mas não assim, de estar saindo, não sei o que, porque eu não tô nem no clima. Mas eu sei que eu tenho, também estou tratando muito isso na terapia, porque eu sei que eu tenho que seguir minha vida, eu sei disso, né, que agora realmente ela está com Deus, porque ela sim era um anjo inocente, sempre foi um anjinho, e agora voltou a ser um anjo e está com Deus, né, apesar de ser muito difícil ainda aceitar que isso realmente aconteceu. Mas, minha gente, eu quero... Eu não vou chorar, não. Eu quero ressignificar isso, sabe? A minha dor. Eu quero ressignificar toda a minha dor, porque realmente, se eu não fizer isso, eu sei que eu vou estar desistindo, sabe, de mim, desistindo de tudo. Então, uma coisa que eu sei é isso, que eu não posso desistir dos meus sonhos, não posso desistir de mim, de lutar por mim, pelas minhas coisas, pela minha vida, pelos meus objetivos, por mais que seja muito difícil e doloroso. Mas eu decidi voltar aqui pro canal, minha gente. Dessa vez eu quero voltar de verdade, voltar a fazer o máximo de vídeos com frequência que eu conseguir, porque eu quero muito fazer isso aqui dar certo. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me distrai muito, é uma coisa que enfim, parece que, às vezes parece que eu sinto que eu nasci para isso, para comunicar, para falar, para ajudar as pessoas, porque de alguma forma isso ajuda muitas pessoas, minha gente. E vou voltar a fazer meus vídeos sobre cabelo, que é o principal assunto desse canal. Também posso vir falar sobre outros assuntos, assim, quem sabe, né? Mas o principal assunto do meu canal é beleza, é cabelo. E eu vou voltar a gravar vídeos, a falar, né, sobre o meu cabelo e etc. E tenho atualizações sobre ele para fazer, mas isso eu faço no próximo vídeo. Esse vídeo aqui eu quis só trazer para dizer que eu estou voltando e que aconteceu uma situação que, enfim, me desestruturou de uma forma, mas que eu quero ressignificar isso, sabe? Eu quero voltar a ser eu, voltar a viver minha vida, porque nada vai trazer minha sobrinha de volta, nada vai voltar a ser o que era, então eu não posso desistir de mim, eu não posso desistir da minha vida, eu não posso desistir dos meus objetivos, porque se eu não tivesse, minha gente, com essa motivação assim tão grande, novamente, sobre minhas coisas, minha vida, correr atrás dos meus sonhos, eu sinceramente não queria fazer mais nada, minha gente, sinceramente. Eu queria ficar dentro da minha casa, dentro do meu quarto, chorando o dia todo, se eu pudesse. Mas, assim, muita gente me dando apoio, minha psicóloga também. Eu não falo nem Deus, né, gente? Porque eu acho que nem precisa falar. Porque Deus é essencial, né? Enfim, não é uma coisa que nem precisa ser citada, porque a gente já sabe. Mas a terapia tem me ajudado muito, muito, muito nessa questão. Agradeço a Deus por essa bênção de existir psicólogos. E pensar nas coisas que eu quero realizar também tem me motivado um pouco a continuar, sabe? Então, eu penso isso, que eu não posso desistir, porque eu tenho coisas para realizar, eu tenho meus objetivos, né?
E enfim, eu não posso parar, e o calor tá grande aqui. Eu não posso parar porque eu dependo de mim, né? Então, se eu parar, não vai ter ninguém que vá continuar minha vida por mim. Então, estou voltando aqui pro canal, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É uma coisa que, querendo ou não, me motiva, né? Todos os dias a correr atrás dos meus objetivos, porque eu sinto que através daqui eu posso realizar muitas coisas, eu creio. Mas é isso, minha gente. Não é uma coisa maravilhosa que está acontecendo na minha vida, não, bem longe disso. Não estou passando por um momento fácil da minha vida, mas eu quero ressignificar isso. E é isso, minha gente. Vou voltar para o canal. Esperem vídeos sobre cabelo. Tem muitas atualizações sobre esse cabelo, minha gente, que eu quero trazer para vocês. E é isso, minha gente. Quem não for inscrito, por favor, que assistir esse vídeo e não for inscrito, se inscreva para me ajudar. Agora, mais do que nunca, minha gente. Estou precisando disso aqui para fazer minha vida, entendeu? E eu quero que seja aqui no YouTube mesmo. Por favor, gente, me ajudem. E é isso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, tá? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.